Sejam todos bem-vindos, continuem com a gente, vamos até o final, porque hoje eu tenho um bate-papo maravilhoso com o meu amigo, o escritor, comerciante lá de Botucatu, o meu querido amigo Sebastião Chaves. E boa noite, meu caro amigo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. O espaço é seu. Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Agradeço pela sua vinda aqui há dias atrás, foi uma coisa muito maravilhosa, a sua visita Foi aqui, foi muito maravilhoso. bom. E Obrigado. estou à sua Prazer disposição foi meu. para responder às suas perguntas. Muito bem. Ô, Sebastião, primeira pergunta. Como surgiu a ideia de você escrever esse livro relatando esses ocorridos todos, né, que aconteceram em Banzaê e região? É claro que vamos falar, né, falando de Lampião. Rapaz, sabe que eu esqueci de pegar o livro? Ô filho, vê se pega o livro ali para mostrar o livro aqui. Você também, você está com o livro aí para mostrar? Vou mostrar a capa, eu acabei esquecendo. Então, mostra você o livro. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar justamente desse livro, né? A ideia é essa aí, eu não apresentei. Então, você apresentando a capa do livro aí que você escreveu, né? Uhum. A ideia do livro, ela surgiu em 95, né? Quando eu visitei o seu Porfírio na Bahia, né? Eu fui passear com... Você sabe que ele é o personagem principal, é avô da minha esposa. Sei. E Isso. então eu fui visitar em uma tarde lá na casa dele, ele deitado numa rede com meu filho no colo, que ainda tinha dois aninhos, né? Ele foi contando os casos que aconteceu com ele na vida, não só esse especificamente, né? Durante toda a vida. Ele era um sertanejo ali daquela região, e aí eu tive a ideia de escrever, mas assim, o meu grau de conhecimento era muito pouco, né? Então, eu tive que pensar que só a história dele era insuficiente, né? Então, só a passagem dele com o Lampião não ia dar uma história para um livro, né? Então, aí eu imaginei assim, não, então eu pego todas as passagens de alguns causos que contam, que as pessoas me contaram quando eu era garoto, né? Você sabe lá quando seu pai contava, né? E eu peguei todo um apanhado dos casos da região ali, de Pombal, Mirandela... Não, Pombal eu não contei, né? Mirandela, Banzaê, Baixada, né? Aí fiz o livro, né, que foi lançado em 2007, e para mim foi muito, muito importante esse livro, né? Foi uma coisa assim que me fez eu até querer aprender mais, assim, ler mais sobre cangaços, até sobre outras coisas que aconteceram na nossa região, né? Como Canudos, essas coisas assim. Isso. Na verdade, o que você narra nesse livro são realidades, não tem nenhum tipo de alguma coisa que aconteceu em outras regiões, em outros lugares. Foi basicamente o que aconteceu ali na nossa região ali de Ribeira do Pombal, Mirandela, Banzaê, né? Então não tem nenhuma ficção. Deixa eu me apresentar, o Sebastião. Ele é meu amigo, nós somos amigos de infância, nós nascemos no mesmo povoado lá de Tamboril, na Bahia, né? Aproveitando, mandando um abraço a todos. E nós crescemos ouvindo histórias do meu pai, dos nossos avós, daqueles mais velhos, e até o final você vai falar de pessoas, até no caso do seu sogro, que foi vítima. O meu pai, por exemplo, já se escondeu, né, de Lampião, quando ele era ainda menino. E os pais dele, quando ele cresceu, contaram: ó, meu filho, a gente via se esconder quando via notícia que o Lampião passaria aqui no Tamboril. Eles corriam para a fazenda chamada Fazenda Roça Velha, onde tem lá umas serras, e naquelas tocas eles se escondiam ali, ficavam ali por 2 dias, até passar a noite. Você imagina a situação, né?
Então, mas nós vamos começar, tem outros casos aí na frente, vou entrevistar você, eu já falei do meu pai, que é do meu sogro e do tio da minha avó, que eu vou contar daqui para frente, você me lembra. Vamos começar por aquele caso, né, que aconteceu, que Lampião fez, aquela barbaridade lá na região de Tamboril, na Fazenda Baixas, como que está no livro, por sinal. Como aconteceu? Então, o Lampião chegou lá na fazenda desse senhor, né, que até tem até uma ligação de parentesco com a família do povo do Tamboril, né? Isso. Ele chegou, só que era de praxe, quando as pessoas viam o boato que Lampião estava na região, as pessoas fugiam, né? Então ele chegou na casa desse senhor e viu que tinham fugido, né? Então ele pegou um veneno chamado estricnine e misturou os mantimentos que ele tinha na casa, né? Nos e silos, a sorte... Não entendi, Gilmar. Nos silos, né? Que armazenavam, né? De madeira. Isso, minha avó tinha muito aquilo, que guardava milho, feijão, farinha. Isso, exatamente. Então ele misturou os mantimentos e ateou também, e jogou o produto venenoso, né? De um grau nocivo muito grande para qualquer ser vivo, né? Misturou, e aí o proprietário da casa, quando retornou, ele viu aquele vidro de estricnine vazio, né? Aí ele deduziu que teria sido alguma coisa que ele tinha feito com os mantimentos. Aí ele enterrou os mantimentos, né? O milho, feijão, essas coisas. E acho que uma parte não ficou muito profundo do solo, né? Aí os animais, os porcos, né, fuçaram o chão e comeram o milho, né? E daí os porcos morreram bastante, os animais dele, né? E aí foi só perder tudo, né? Todo aquele... Foi tudo enterrado no solo. Chegava a armazenar, sei lá, quase que 1 tonelada, eu lembro que a minha avó, né, que era fazendeira, armazenava aquilo, imagina o prejuízo, né? Mas olha, assim, a gente cresceu ouvindo todas essas histórias aí, e a gente não vai falar daquelas mais pesadas, né? Aquela coisa mais violenta. Nós vamos pegando mais leve aqui para não chocar as pessoas. Foi isso que nós combinamos? Então não vamos falar daquelas mais pesadas, não é verdade? Mas vamos falar de Banzaê, por exemplo. Daquela pinga que lhe obrigou, aquele senhor que jamais... Eu acho que ele nem bebia, né? E foi obrigado a beber aquele litro de pinga. Contei como é que aconteceu. O caso da garrafa de cachaça não foi em Banzaê. Isso foi com o seu Porfírio. Foi com o seu Porfírio, é o personagem principal do livro. Isso, não foi em Banzaê. Se você quiser que eu já conte a passagem de seu Porfírio já nesse momento, eu já conto Deixa para o final, né? Porque aí pode ser. E a gente fala esse da cachaça, que já é um outro caso, né? Porque os outros casos de Banzaê foram até um pouco hilários, né? Foi. Não, é para amenizar, daqui a pouco nós vamos contar do Banzaê lá, né? Pois é. Do roubo do queijo lá, do requeijão, vamos falar. Exato. Mas com certeza. Que é para tirar a atenção do povo, né? Nossa, que tanta barbaridade, né? Então, mas conta o caso da cachaça, o litro de cachaça que Lampião obrigou o Porfírio, né? Porfírio beber, conta aí. Então, ele não bebia, né? Então, eles estavam ali próximo do desfecho do caso de seu Porfírio, né? Então, eles estavam com ele amarrado, né? Algemado não, amordaçado, os braços. Amarrado, tudo, né? Isso. E aí colocaram para ele a garrafa de cachaça. O seu Porfírio contava para a gente que ele lembra do nome da cachaça, que era uma cachaça tão forte que tinha chamado o nome de Terra Preta. Terra Preta é o nome da cachaça. Não existe mais. Aí eles colocaram a garrafa na boca dele e ele não bebia, então não conseguia descer, né?
Aí então, Isso, dois dos cabras de Lampião, com 2 punhal, um de um lado, outro do outro, fizeram ele ingerir bebê. aquela garrafa de Nossa. cachaça todinha. E aí no desfecho, que eu falei, deixaram ele num local até e saíram para fazer as aventuras dele, né? E foi onde ele conseguiu fugir, né? Mas depois a gente fala mais sobre... Ele quase morre, né? Eu soube que ele quase morre por causa disso aí. Foi. Sim, exatamente. Foi né? pouco, né? Ficou... Bom, não tinha costume de beber, tomar uma garrafa de cachaça. Até virando assim de vez, é brincadeira, até para quem bebe é terrível. Agora conta um caso também da passagem que o Lampião fez lá em Banzaê, que ele enterrou um cara vivo, ou ele matou e enterrou o cara em pé, um próprio jagunço dele? Era um próprio jagunço. Não se sabe se ele deixou vivo ainda, porque essa pessoa, esse cangaceiro, ele almoçou na casa de uma pessoa, né? E eu sei o nome dela, inclusive tenho aqui os dados, a pessoa que eu entrevistei, ele escreveu com o punho próprio dele, está tudo escrito aqui. Senhora. O nome, mas como a gente se comprometeu de não falar o nome, a gente não fala, né? Não vamos falar, não. Porque nós não tivemos a autorização da família, né? Então não vamos falar o nome. Exatamente. Então ele chegou na casa da região sabe. Ele chegou na casa desse cidadão, desse senhor lá em Banzaê, e ele estava deitado em uma rede, né? E disse que Lampião falou assim para ele: você é um homem de coragem, né? Porque a cidade toda fugiu, o povoado todo fugiu, você está aqui. Aí ele falou: por que eu vou fugir? Eu posso até ser útil para você, né? Aí, em que você pode ser útil? Ah, não sei e tal. Aí o Lampião falou assim: eu estou com fome, tem alguma coisa aí para a gente comer? Ele falou: temos. Aí foram lá num galinheiro, pegaram umas galinhas, mataram, fizeram o almoço, e aquele cangaceiro achou assim que a comida tinha ficado sem sal, né? E Lampião deu uma olhada no cangaceiro, isso conta os anônimos, né? Deu uma olhada no cangaceiro e olhou para os outros que estavam almoçando, né? E foi perguntando de um a um: essa comida está sem sal? Não, tá boa. Essa está sem sal? Não, tá boa. Aí ele falou assim para a dona da casa, disse que era uma senhora que estava com muita dificuldade para fazer a comida, porque justamente o cidadão não fugiu porque a mãe estava doente. Então, ela, mesmo doente, fez a comida. Então, ele foi perguntando para o pessoal, falando: não tá? Então, pediu para ela se ela tinha sal. E ela falou: não, o sal, tem um pouco sal aqui, não dá. Mandaram ir até os alforjes dele, que eles estavam com sal grosso lá. Foi justamente no momento em que eles deram conta que os queijos que eles tinham sido roubados, né? Mas voltando para o caso do sal, voltaram com 1 quilo de sal e fizeram o cangaceiro ingerir aquele sal todo, né? E aí não se sabe se ele morreu do sal ou se realmente foi deixado vivo, meio que em uma cova rasa, enterrada. Então, você imagine só uma temperatura do sertão baiano para ingerir 1 quilo de sal grosso, né? Então, mas ele disse que ele era imperdoável até com os jagunços dele, os cangaceiros dele. Sim, sem dúvida. Se pisasse na bola, que diziam que ele já vinha marcando o cara, por isso que ele fez isso também, né? Pode ser também, terrível. né? Agora, conta, para amenizar agora a situação, conte o caso do JM, né, que nós não podemos falar aqui, não temos autorização da família. Mas o meu pai, ele já era já velho, e o meu pai, bem jovenzinho, meu pai falou que já ouviu ele próprio contando essa história, né, que ele se passou como herói em Banzaê, o cara que roubou o Lampião. Conta aí como é que ele roubou o Lampião. É que, na verdade, são 2 irmãos, né? Pelo que se sabe. Mas o JM é o famoso, né? Que depois ele foi embora para o Mato Grosso. Ele morreu em Mato Grosso. Também é J. O outro também era J. O outro também era J. Então,
Uhum. Esse J primeiro, ele tirou Isso, de Lampião. Só que ele não isso. teve o prazer de desfrutar daquele fruto, daquele roubo. Porque o irmão Ah, dele foi quem consumiu os produtos. nossa, mãe. O requeijão, pessoal, o requeijão, eu te falo, é um queijo de casca grossa que é É, produzido lá na nossa região é, ali, de Ribeira do Pombal, de Banzaê, né? E é um é queijo como. delicioso. Lembra muito o parmesão, né? Sim, sem dúvida, né? Ele Com é cozido, certeza é bem ele cozido, né? roubou, ele roubou de algum fazendeiro ali, né? Ah, Aí sim, ele sem roubou de dúvida. algum fazendeiro, aí deu mole ali e achou que ninguém jamais ia ter coragem de roubar Lampião, mas aí em Banzaí, o cara roubou Lampião. Isso aí E foi. aí ele Então, falou assim, ó. vamos Aí falar sim, conta. ele falou assim, segundo o anônimo que me narrou essa história, inclusive eu tenho tudo aqui, ó. Ele falou Aham. assim para mim, é, vamos fugir daqui, que esse lugar aqui é o cão, né? Só bota Lampião. Porque o Lampião, mas era assim, ele chamava de covarde, né, os que corriam, né, mas covardia ele fazia, as pessoas tinham medo, diferente, covardia é o que eles faziam, ele chamava de covarde, né, tanto se as É, pessoas corressem, atirava pelas costas, né. Tem um caso é, fi- também, que não está no seu livro, que meu pai me contava lá em Banzaê, ele chegou, e quando ele chegava de surpresa, é mais um caso de Banzaê, não tinha como as pessoas fugirem, o que ele fez? Ele entrou para dentro de um bar que na época era uma vendinha que chamava de bodega, e aquelas portas de é, madeira. Quando ele entrou, ele ficou atrás da porta. Lampião passou direto até o quintal, só que naquela época aqueles quintais já iam direto para o mato. Aí Lampião olhou, achou que não, ele ganhou o mato aí, adentrou o mato e já sumiu. Lampião hum, enfurecido. Quando ele voltou, ele chegou e ainda deu um chute na porta e o cara estava atrás da porta. E aí, a partir desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu a memória, ele ficou lelé, e até quando morreu, ele andando para cá, ele perdeu a memória. Tanto foi o susto o dele. medo, Outro né? caso verídico, que meu pai me contava. Mas o Uhum. entrevistado é você. Me conta do caso. Depois a gente fala de Pombal, que é mais ameno. Ou de Mirandela. De Mirandela foi trágico também. Mirandela ele Foi, visitou muito, né? Mir- Conta de é, Mirandela. segundo consta, né, Mirandela acho que ele deve ter passado umas 2 vezes, né? Que geralmente Não, é aquela estrada, me falaram, era referência, né, na era Mirandela na época, né? referência, sim. Era Então, o lugar mais desenvolvido, né? sim, e naquele período era um período festivo, né? Ia ter a festa, né? Uhum. E, e ele sabia que tinha muita segurança na festa de Mirandela. E ele então ele pediu que ele queria ir, mas ele queria ir em paz, não queria incomodar ninguém. Só que o pessoal da força falou assim, olha, não é para vir, que nós não nos misturamos com bandido, Com né? bandidos. Isso. Aí ele mandou o recado pro pessoal, olha, agora já que vocês fizeram isso comigo, agora eu vou. Eu E vou de vocês se qualquer jeito. preparem, né? Agora eu vou. Isso. E foi, né? E aí teve o tiroteio, né? Em Mirandela teve um tiroteio, né? Isso, isso. E Olha, não como estão você te disse que interrompendo, eu cheguei a ver marcas de balas lá em portas de madeira lá de Mirandela. Eu vi Mirandela. marcas de bala, e isso Aham. naquela época eram espingardas, né? Que eles usavam, naquelas espingardas Hitler. E Era um rifle, né? até quando eu vi, isso era há uns 30 anos atrás, foi quando eu vi essas marcas lá, eu fui visitar lá e me falaram aqui, ó, ainda tem aqui numa casa antiga lá, tava lá as marcas Pois desse é. tiroteio. Capaz que alguém tenha guardado isso aí. Se pega algum historiador, Eu tirei eles guardam, foto né? na época, mas cadê a foto? Sumiu, Pois é. nessas indas e vindas eu perdi. Mas continue falando o caso lá de Mirandela. Aí o É, confronto com a polícia, né? aí teve o A polícia da confronto Bahia. e isso, exatamente. Teve o confronto, né? E o tiroteio foi acirrado, né? E então a Foi maioria dos terrível, foi policiais, sangrento. é, a maioria dos policiais tiveram que fugir, né? Quem não correu, morreu. Quem não É, correu, morreu. Foi. O que não correu, e morreu. tinha um que resistiu o tiroteio, ficou
ficou atirando, né? Sei E dessa aí história. o Lampião Isso. observou que o cara estava só com a ponta do pé para fora da Do porta. pé, da esquina. Ele estava numa esquina e É, apareceu o pé, não foi? pois é. Isso, exatamente. Aí ele com o rifle atiraram, não sei se Lampião ou se um dos cabras dele, né? Atiraram e acertaram o pé. E então Exatamente. esse que levou o tiro saiu para dentro de casa, né? Esse foi tirado debaixo da cama e eu não vou dizer o que aconteceu, Não, porque nem vai se não falar. foi coisa. É para não chocar. Ah, para não chocar, né? E Exatamente. simplesmente todo mundo esvaziaram. Ó, Mirandela, para que as pessoas entendam que Mirandela é uma das cidades mais antigas da Bahia, fala aqui rapidinho. Ela foi fundada pelos padres jesuítas, porque lá tem a tribo dos índios Quiriris. Aí os jesuítas, Exatamente. 1700 e alguma coisa, né? Em Eu 1700, acho que eles souberam, eles foram lá. Antes de 1700, né? eu acho que foi um É pouco isso, antes, né? acho que 1600 e qualquer coisa, né? Foi, Foi quando construíram foi aquela o igreja que é começo. uma das mais antigas. É uma das Exatamente. mais antigas igrejas da Bahia, né? Né? Tanto que a Era nossa antiga. origem lá, né? De portugueses e franceses, né? Nossa origem lá É, veio desses europeus que foram para lá, né? Então, aí para uhum, resumir aqui, para não ficar longo, aí procurar Mirandela. Então, Mirandela, passado um tempo, há o que 50 anos atrás, os índios tiveram a retomada de posse e hoje Mirandela está dentro da área novamente dos índios Quiriris, não é isso. isso? Então, Exatamente. acho que não chega a ter esses 50 anos, né? Acho que por volta à demarcação Tem da área menos, indígena, é menos, né? a demarcação ela surgiu, acho que em 84, 85, ou talvez um pouquinho É antes. por aí, né? Mas a Uhum, eu tô por fora. desapropriação, Hum, a desapropriação em si, eu lembro porque o meu ah, pai também tinha uma propriedade lá. Meu pai recebeu uhum, a pequena indenizaçãozinha das, acho que por 92, já, acho que ele não estava nem vivo mais, foi a família que uhum. recebeu, né? Uhum. Que Então, essa parte foi aí a partir de para 92 eles tomaram os conta. índios Quiriris, né? Exatamente. Agora, em Pombal, que ainda não era Ribeira do Pombal, era Vila de Pombal, como é que foi Lampião chegou? Essa é meio hilário também, a folga do Lampião, pessoal. Porque a gente só está contando Então, os mais leves aqui, porque a gente não quer chocar ninguém, né? Não queremos chocar é, ninguém. Aqui, meu canal é sempre alegre. Então, falei, não pega pesado, não conta aquelas tragédias que aconteceram lá, que a gente ouvia, os nossos pais, né? Não vamos falar aqui, pelo amor de Deus, porque tem muito caso pesadíssimo. Não é? então, Né? Então, Sebastião, você sabe, quando eles chegaram lá em Pombal, a folga do Lampião, né? Fala aí, quando ele então, chegou, a visita de Pombal. Pombal ainda era uma vila Era ainda a que Vila de devia Pombal. ter, Era. uma vila ainda que devia ter um pouco mais de 700 a 1000 e poucos habitantes naquele período, né? Mil e poucos habitantes. Isso mesmo, isso mesmo. Por aí. Eles chegaram É. procuraram o rapaz que até do sobrenome dos Brito lá, né? Isso, é. Era o Era comandante o. da cidade. E Não era nem um então, delegado, era um inspetor que chamava, né? aí E uns eles 3 ou 4 exigiram soldadinhos. que o inspetor fizesse as refeições dele, né? E depois das Isso. refeições feitas, eles ainda Não, exigiram que tivesse um fotógrafo que é para fazer a foto deles, que era para guardar de recordação, que é aquela foto que tem aí em tá no vários museu locais. eu visitei o Museu Municipal de Ribeiro do Pombal e tem um painelzão lá. Inclusive a data, não sei se você sabe, que você não colocou no livro, Não, foi no dia 17 de dezembro de 1928 essa visita. 28. Acho que Isso. por dia 15 eles passaram em Euclides da Uhum. Cunha, Tucano, e nesse período Isso. eles chegaram em Pombal, né? E Diz que quando ele então, chegou lá, viu, Zé? Quando chegou em Pombal, falou: onde é que tá os macacos aqui, que eles chamavam os policiais de só tinham macacos, né? 3, né? Só 3, aí, aí já amarraram, tomaram aqueles 22, né, com o revolvinho, né? É Aí verdade. tomaram as armas, amarraram e foram para casa do inspetor escolher. Olha a folga do Lampião. Escolheram o inspetor
para fazer o almoço deles. É brincadeira. E depois, como você falou, aí, cadê um retratista, né, que tirar retrato, Então, que essa foto histórica que tem. É o único registro que se tem de Lampião na região, é essa foto tirada lá em Pombal, né? Quando ainda era Vila de Pombal ainda. Vila de Pombal. Pombal, que hoje é uma cidade belíssima de 60 mil habitantes, né? Eu tenho um livro, Gilmar, aqui, que é feita por uma francesa chamada Elise Jasmin. Uhum. Eu tenho todas as fotos da época do cangaço. A maioria é do Benjamin Abraão, né, que é aquele que era o ex-secretário do padre Cícero. E aí, quando ele saiu do padre Cícero, ele era curioso em fotografia, tudo. Era um cara que pensava muito em dinheiro, né? E inclusive, na época do padre Cícero, disse que ele ganhava muito dinheiro fazendo candeeiro para vender para os peregrinos, né? Então, naquela época não existia luz elétrica na região ainda. Porque para aquela caminhada ao invés de usar os vela, lampiões. Para quem não sabe o que é um candeeiro, é o lampião, famoso. O nome do cara chama de lampiões. Era um pavio, usava querosene, né? Fazia até daquelas latinhas, lata de óleo, né? Dessas coisas, né? Então ele fez esse equipamento para substituir a vela, porque diz que o vento apagava as velas. Então, ele vendeu milhares, né? E então, ele queria dinheiro, então ele foi pro meio do cangaço, né? Filmar, e ele queria ganhar dinheiro com aquilo, né? E, inclusive, esse trabalho que ele fez, ele provocou a ira dos militares na época, né? Do Getúlio, que era acho que na época não era o Getúlio, acho que era o Getúlio, sim. Getúlio foi na década de 30, né? Ele teve um monte de passagem. Era Getúlio mesmo, era o presidente do Brasil, era Getúlio Vargas, realmente. Era o Getúlio. Aí o Getúlio mandou caçar Lampião, né? Porque ele ficou abismado como é que o Benjamin Abraão conseguia entrar no meio do cangaço e não tinha uma volante que conseguisse dizimar o bando de Lampião, né? Então, essas fotos que eu tenho nesse livro da Elise Jasmin, até se você quiser depois, no final, eu abro assim umas 2 páginas para você ver. Sim, pode mostrar. Livro que mostra seu livro novamente aí, que você mostrou no começo do nosso bate-papo aí. Mostra seu livro novamente. É nessa posição que fica visível, né? Isso aí, tá bom, dá para a gente ver aí, ó, o livro. Pronto, beleza, deu para ver. Olha, vou te contar uma rapidinha aqui, mais uma, do meu sogro lá em Banzaê, tá? Ele me contou várias vezes. Meu sogro era garotinho, né, pequenininho, e naquela época, Banzaé ainda era um povoadozinho bem pequenininho, e tinha só aquela pracinha, aquele areião ali, e aí as pessoas levavam alguma coisa para vender, mas na maioria para troca, tipo farinha, feijão. Nesse dia, o seu pai, o Luiz Costa, levou umas melancias, né? Tinha muita melancia e estava lá no areião. E aí chegaram a turma do Lampião, o bando todo. E aí disse que ninguém avisou nada, ninguém fugiu, tá? Aí chega um deles aí, que é isso aí, menino? Falando com o meu... E ele, tímidozinho, melancia. Aí Lampião, você não sabe o que é melancia, não? Deixa o menino quieto. Aí um chegou assim com um punhal assim, pá, na melancia, aí já pegou e saiu cortando e saiu comendo, passando por ele. Daí ele conta até uma história que ele foi muito rápido, foi num domingo de manhã, uma passagem muito rápida. E na saída, diz que eles fizeram os animais, né? Fizeram aqui 2 fileiras, aí eles pegavam os rifles cantando e faziam assim, tá! Ele falou que foi um espetáculo, ele falou que ele nunca tinha visto algo parecido. E como ele falou, ninguém podia fugir, se fugisse, ele atirava pelas costas. Ele tinha que ficar ali, né? Caladinho. Nesse dia ele não feriu ninguém, só levou o que tinha que levar. E só aqueles um do lado do outro, assim. Aí batia um rifle no outro, assim.
E falando que foi um espetáculo, até ele como criança, nunca tinha visto. Outra coisa, para você, vou fazer uma pergunta para você, Lampião, a gente sabe que tem muitos adeptos, né, do Lampião, pessoas que admiram o Lampião, e nós não admiramos porque nós crescemos ouvindo essas barbaridades que muitas a gente não vai contar aqui, que foram pesadas, no caso dos assassinatos, por exemplo, mas, como eu diz assim, muito violentos, né? Que a gente não vai falar aqui, muito sangrento. Violento. Mas, para você, Lampião foi herói ou bandido, na verdade? A gente respeita a cultura, né? O jeito que eu sei que tem tanta gente assim que até já vivem dessa cultura cangaceira, né? Tem vários blogs que contam cada vez mais isso e eles são muito bons nisso para fazer isso, porque eles contam diferente de como como eu contei no livro. Eles contam com data, com tudo certinho. Eu peguei assim, uma coisa assim, relatos, do anonimato, que a gente ouvia lá. Do anonimato, e algumas pessoas eu coloquei o nome, até um amigo meu, ele falou assim, você falou que é anônimo, mas você fala o nome? Eu falei, anônimo da história, né? É anônimo da história, né? Ele brincou comigo, mas como é que pode? Você está falando que é anônimo, mas você fala o nome? Eu falei, não, anônimo da história. Mas você não respondeu, para você. Porque, Sim, assim, aqui não tem nenhuma ficção. Então, o que a gente está falando foi que realmente aconteceu na nossa região. Aqui não tem ficção nenhuma. Foram acontecidos, realmente, fatos reais. Mas para você, Lampião foi herói ou bandido? Não, nada de herói, sem dúvida. Sem dúvida, um grande bandido, né? Um sanguinolento E a outra coisa, deixa eu lhe perguntar, deixa eu emendar já, você já respondeu. Para você, que muito fala que Lampião foi o Robin Hood brasileiro, né? Tirava dos ricos para dar para os pobres, mas na verdade lá na nossa região não era bem assim. Você pode falar, por favor? O que acontecia? Ele poderia até dar alguma coisa para as outras pessoas se fosse algo do interesse dele, né? Os coiteiros, vamos falar assim, ele queria que ele passasse num povoado e a população visse, mas não queria que falasse para as volantes, né? Então, poderia até dar alguma coisa assim, né? De repente deu, né? Mas é porque ele queria as coisas para ele, não era porque ele era uma boa pessoa que queria, ou até em algumas vezes poderia até ser por bondade. Não era para fazer caridade, né? Na verdade. Porque, Cessé, não te interrompendo, eu cresci ouvindo os mais velhos falar que o Lampião doava é o que ele não conseguia levar. Pois é. O que ele doava. Então, mas não, ele não doava para qualquer, ele doava para os coiteiros deles. Exatamente. Entendeu? Quem são os coiteiros? Você que não sabe o que é coiteiro, eram os informantes, né? Exatamente, era quem guardava as coisas deles. O informante é aquele que dava apoio, dava aquela noitada para o cara passar ali com segurança e ainda informava, olha, fazendeiro tal, tem uma tropa de burros, que é o que ele mais usava para carga, né? E que eram animais resistentes, não é isso que eles falavam? Tanto para montaria, ainda usava alguns cavalos. Ele preferia o burro, que o burro sempre foi muito mais resistente do que o cavalo. Tanto para viagens mais longas, quanto para carga, né? Ele usava burro. E também aquele fazendeiro que produzia muitos alimentos, que a gente ouvia falar, esse informante, que era o traidor da população, ele que estava do lado do Lampião, e também ninguém podia fazer nada, você falou, se você mexer comigo, eu falo para o Lampião e vai lá e acaba toda a sua raça. Então, sempre houve essa coisa do informante, né? Então, só para resumir assim a pergunta, se ele era um Robin Hood, eu acho que nunca foi um Robin Hood, né? Em algumas vezes ele pode ter feito alguma coisa, porque até então o ser humano nunca é 100% ruim, ou 100% bom, né? Porque a gente, às vezes, a gente se considera bom, né? Mas, de repente, a gente faz alguma coisa que não é do agrado de todos, né? Pois é, então entra nesse lado, assim, que
desse 100% que bom e ruim não existe, né? É verdade. Olha, deixa eu contar um outro caso, até porque você é um entrevistado e de repente eu estou acrescentando alguma coisa aqui. Outra Claro. coisa que aconteceu com o tio da minha avó, chama-se Antônio Tapera, fazendeiro. Sim. E aí Lampião está passando, e aí na beira da estrada tinha a fazenda dele, tinha um animal, era até uma mula, uma burra. Aí ele já perguntou para ele: "Ô, essa mula é mansa?" Já, imagina se ele falasse que não, né? Ou que fosse bravo ele falasse o contrário. Ele falou: realmente era da montaria. Uhum. Aí ele falou: "Tá bom, então você vai montar." Aí ele tentou colocar uma sela, falou: "Não precisa, monte aí." Ele estava com pressa, foi passando já, que eu acho que ele queria justamente para carga, para alguma coisa que ele roubar lá na frente, levar, estavam poucos animais, porque sim, falavam também que eles doavam os animais, mas ele doava o animal que estava cansado, cansado, não servia exatamente. mais, aí ele deixava aquele, pegava e roubava outros animais mais novos ou descansados. E nesse caso ele pegou então essa mula do Antônio Tapera, né, que era o tio da minha avó, ele na frente e ele só esperando a hora de um chegar por trás e dar uma punhada. Colocaram ele justamente na frente. Agora você vai. E ele, a primeira coisa era o quê? Testar se a mulher era mansa mesmo, né? Claro, aí saiu montado e foi, e ele orando. Ele falava para minha avó, né? Minha avó me contava isso. E orando o tempo todo. Oh, meu Deus, eu tenho não sei quantos filhos, falava, né? Aquele tem um monte, né? Tem quantos filhos pequenos, né? que precisam de mim, não me deixe morrer, não me deixe ele me matar. E aí ele foi orando, e muitos quilômetros da frente, ele mandou descer. Não fez nada também, aí ele desceu, e aí ele saiu ainda andando, esperando que eu pudesse acontecer o pior dele atirar. Mas esse dia, ele também só levou, né, a mula e foi numa boa. É que tem caso assim que o filho da mãe, que nem disse o ditado, ele é até que tinha o senso de humanidade, né? Por exemplo, no caso lá de Queimada, que foi um dos maiores assassinatos que ele fez, né? Quando ele entrou na cidade... Nem fale o que ele fez lá, que é pesado demais no final. Mas tem uma passagem... Pega leve. Tem uma passagem do caso de Queimadas, que ele foi um homem de palavra, ele gostava de exercer esse poder da palavra, né? Quando ele entrou na cidade, tinha uma senhorinha na entrada da cidade e ele ficou olhando para o anel dela. E acho que ficou com receio de tomar, né? Porque ele só usava ele ouro naquela época, né? Era. Ele tomava tudo, né? Mas ficou receoso, porque talvez fosse uma pessoa de mais idade, né? Aí ela pegou de vontade própria e entregou para ele. Aí ele foi e falou assim: "Tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora?" "Tem. Você não mate o comandante Evaristo, né? Que está na história, né? Não mate." Então ele fez com todos, mas o Evaristo não. Ele matou 7 pessoas, não foi esse dia? 7, exatamente. Ele assassinou 7 pessoas. Ele soltou todos os prisioneiros, prendeu os policiais e foi executando, né? Que ele chamava de... Desculpa aí. Nada, tranquilo, acontece. Isso que ele chamava de macacos, né? Como a gente falou até no começo. Então, para a nossa história não ficar muito longa, eu tomar muito seu tempo, a gente tem que falar ele foi morto na fazenda Angico, lá no município de Poço Redondo, você confirma, lá em Sergipe, é isso mesmo? Foi isso. Isso é o que está isso que está em todas as histórias aí, tudo, né? Que ele foi morto no dia 28 de junho de 38. Assim, vamos falar assim, eu falei para você que quando eu estava pesquisando, eu encontrei uma pessoa que me trouxe a cópia do certidão de nascimento dele. Você me falou, você tem aí? Eu tenho. Você tem para mostrar? Agora. Um momentinho. Isso.
Isso, vamos mostrar. Aqui, ó, é o livro que eu falei, né? Como é que é isso. aqui? Mostra, como é que é da Elis? Mostra alguma coisa, abre o livro aí. Agora, aqui, ó. Por favor. Aqui é o certidão de nascimento dele, é a cópia do certidão de nascimento dele. Deixa eu ver se dá para eu ler. Aproxima bem, aproxima bem, isso. Virgulino Ferreira, vê onde é que está o nome, Virgulino Ferreira da Silva e a comarca da... Virgulino Ferreira da Silva. Vila Bela, Pernambuco, né? Uhum. É o município de Serra Talhada, é isso? É Serra Talhada, exatamente. É que ele nasceu lá, né, no município de Serra Talhada. Exato. Então, Gilmar, quando a gente começa a escrever essas coisas, aí surge tantas coisas assim que a gente fica... Assim, povo brasileiro, povo... Você troca bom, muitas né? ideias, né? Troca ideias. Não, eu tenho isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Eu até gostaria vamos mostrando. Eu gostaria até que você me permitisse eu fazer uma homenagem a essa pessoa, que a maioria das pessoas que eu entrevistei... Fique à vontade, o espaço é seu, fala o que você quiser, o espaço é seu. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que eu conversei em 2006, algumas já vieram falecer, né? Mas essa pessoa aqui, ela marcou muito, né? Isso. Pode falar o nome da pessoa. O meu primo Joviniano. Você conheceu? Joviniano, eu conheci. Um homem de bem, um homem muito inteirado na cultura, um homem muito culto, um homem conhecedor da história. Olha o trabalho geral, que ele teve. Da história do país e tudo. Olha o trabalho que ele teve. Joviniano, mas chamávamos de jovem, o eterno jovem. Exatamente. Esse momento. E é o trabalho que ele teve, escreveu tudo isso aqui de punho próprio, né? Foi um grande nome da cultura lá da nossa região. Foi. Infelizmente eu não utilizei tudo. Infelizmente esse material aqui já chegou um pouco tarde, mas eu ainda utilizei vários casos aqui, né? Foi narrado por ele, para mim, né? Isso. E obrigado por me permitir essa homenagem aí. Não, o espaço é seu, pode falar até do seu comércio, você é comerciante, aí tive o prazer de ir aí no seu comércio, na sua lanchonete, onde fica mesmo aí, pode falar, o espaço é seu. Fique à vontade. Fica na rua... O YouTube vai mandar conta. Não manda não, fique tranquilo. Fica na rua Amando de Barros, 817, no centro de Botucatu. A sua lanchonete, qual é o nome da sua lanchonete? Lanchonete Pirâmides. Pirâmides, eu tive o prazer de fazer uma refeição lá, maravilhosa, inclusive nem paguei nada, pessoal, deixar bem claro que ele não deixou gastar nada lá na belíssima cidade de Botucatu, Foram embora meu com fome, amigo de infância, né? Então, fique à vontade, se você quiser acrescentar, tá? Gilmar, eu gostaria de falar um pouquinho mais do personagem principal, do seu Porfírio. Ele nasceu... que foi vítima, né? Que já foi citado até, né? No começo. Ele nasceu no dia 8 de... Você ouviu a própria vítima, né? Eu ouvi a vítima, né? Isso, pode falar. Ele morreu em 1996, né? Eu conversei com ele em 95. Um ano antes. E assim, ele era criador de animal lá no meio do sertão. Naquele tempo não se fazia um cercado para criar um animal. Você tinha um cercado para manter aquele da sua montada, tudo solto. Né? Era tudo solto, então não tinha aquela pastagem, tudo... aí ele falaram, deve ter sido um coiteiro daqueles filhos da mãe lá, né? Que falaram que seu Porfírio tinha bastante animal. E eles foram para lá, inclusive chegaram até a casa dele e ele estava só com um animal que estava sendo amansado, que nem chama lá na Bahia, né? Isso. E aí o domesticado. Como ele chegou lá e não tinha os animais, ele começou a agredir, judiar dos filhos. Uns se esconderam por detrás das portas, outros apanhou, né? Porque foram para cima deles, né? E era criança e apanharam, né?
E depois ele pegou o seu Porfírio, amarraram pelo sedem dos animais, né? E levaram por 18 quilômetros, puxando, né? Nossa, Ele meu pé Deus do céu. descalço, tiraram a roupa dele, fizeram a pior humilhação com ele, né? E depois, como a Isso. gente já contou, deram cachaça para ele e amarraram, né? Ele e falaram para ele, ó, se nós voltarmos aqui, você estiver aqui, nós matamos vocês. Aí ele conseguiu se desvencilhar das cordas e foi embora, né? E Mas graças foi a um Deus milagre, né? conseguiu criar a família, né? Os filhos, né? A gente falou para não chocar, mas nessa passagem ele assassinou uma pessoa, não foi? Não, a gente pode falar o nome da pessoa, não, né? Não, a gente tá. Nessa passagem ele assassinou uma pessoa lá, não foi? Aqui Da família. desse caso Não, desse caso, dessa passagem lá, ele assassinou uma pessoa. Foi duas pessoas, né? Foram duas pessoas, né? Foi um senhor chamado, acho que não vou falar o nome não, né? Mas que poderia até falar, porque está nas histórias, né? Citar pode. Tá era pai livro? e filho, né? Tá. Era pai, Isso, eu era sei. pai e filho. Isso. Eu conheci, eu fui aí, no local é o cemitério do pessoal lá, bastante conhecido lá na região de Antas, na verdade, Novo Triunfo, Antas, né? Bahia, isso. Novo Triunfo, né? Eu sei o local onde eles foram sepultados, eu visitei o local, né? Inclusive, o seu Porfírio, depois do falecimento, foi sepultado lá, nesse mesmo cemitério, né? Onde está as duas vítimas de Lampião. Que foram muitas e que a gente preferiu não falar, pessoal, para não chocar. Exato. Nós amenizamos aqui as situações das passagens dele lá na região, né? Porque ele frequentou muito, ele passou muito naquela região ali de Mirandela, Banzaí, Ribeirão Pombal. Porque ali ele estava perto de Sergipe e estava perto de Alagoas ali, né? Inclusive, e o Raso da Catarina, né? Que ele se escondia no Raso da Catarina, não era? O Raso da Catarina era o principal esconderijo dele, né? Era o principal. Que, inclusive, hoje ainda... Raso da Catarina é município de Jeremoabo ou não? Jeremoabo? Eu acho que deve ser Jeremoabo, né? Ou Paulo Afonso, acho que é Jeremoabo. Aquela região. É Jeremoabo. Mas acho que é Jeremoabo. Então, se você quiser ficar à vontade, quiser falar mais uma coisa, senão a gente vamos falar o desfecho final, né? O que aconteceu. Então, você já falou que ele foi pego numa emboscada juntamente com Maria Bonita. Alguns fugiram, né? Lá na Fazenda Angico. Alguns fugiram? Teve vários, né? Vários, na verdade. Teve vários que fugiram. Acho que lá no dia de Angico, morreram, parece que 11 foram 11 assassinatos, né? E mais um era policial, né? Um era policial. Isso. E quem comandou foi o tenente Bezerra, né? Do estado de Sergipe, não foi isso? Ele desafiava o tenente João Bezerra, que ele dizia assim, falava assim, eu não tenho medo de João Boi, vou ter medo de João Bezerra. Ele desafiava. Foi. E foi o tal de Bezerra o Bezerra que foi lá e tirou a vida deles, né? Foi. Acabou com o terror. Assim, foi. E aí o sertão entrou em festa, né? Quando anunciaram, né? Que Lampião foi uma festa enorme, todo mundo comemorou, os mais velhos falavam lá. Muitos nem acreditavam. Levou algum tempo para acreditarem, né? Só que assim, depois do Lampião, o Curisco, para fazer vingança, ele fez muita coisa errada também, né? Ainda foi. Foi depois. Aí, em 1940, estava tendo aquele acordo com o governo para os cangaceiros se entregarem. Todos os cangaceiros, a maioria se entregaram, né? E Dadá, que era a mulher de Curisco, não deixou ele se entregar, porque eles estavam muito bem de vida, estavam com, acho que uns 4 ou 5 quilos de ouro.
e muito dinheiro. E então eles estavam fugindo para o lado de Minas, né? Para sair, eles disseram que iam morar em Minas, né? Só que o Zé Rufino, ele descobriu, né, que o Corisco estava fugindo e acho que até disse que ele queria se entregar, mas aí, por causa do dinheiro, ele não conseguiu se entregar, né? A Dadá foi baleada e o Corisco acabou morrendo, né? Acabou morrendo. E aí foi o fim, na verdade. É o fim. Uma que foi depois foi morar em Salvador. Era a filha da Dadá que... Não, é a Dadá. Própria, ela escapou, ela não morreu, né? Ela não morreu, ela tomou um tiro na perna, né? Ela ficou... e depois ela virou costureira lá em Salvador, né? Isso. Teve outro casamento, teve mais filhos, teve filhos, né? E depois ela ficou do lado do bem. E ela ficou do lado do bem depois, né? Muita gente, por exemplo, a Sila aqui em São Paulo, né? Muita gente que se reabilitou. Inclusive, tem umas histórias loucas, tem uns caras escrevendo livro que Lampião não morreu em 38, você acredita? Que Lampião foi morto em Minas. Qual é, rapaz? Que história. Lampião foi morto. Ó, pessoal, o Lampião foi morto lá em Angico, e tanto que a gente falou para não chocar, mas aqui rapidinho, né? Deceparam. O cabelo Lampião e de Maria Bonita veio aqui para São Paulo para se comprovar a veracidade que era dele. Vocês sabem disso, né? Ele veio para São Paulo, ficou um tempo aqui em São Paulo. Ficou exposto em Salvador até 1959, né? Em 59, os parentes da família, sobrinho, parece, que se formou em advocacia, ele exigiu que fosse feito o sepultamento das cabeças de ambos, né? Exatamente, isso foi, exatamente, foi isso. Em 59. Mas aí, meu amigo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você já falou o que falar? Fique à vontade. Acho que a gente já falou. Quer fazer suas considerações finais, você já fez, né? Então, pessoal, tudo que nós falamos aqui, o entrevistado foi meu amigo Sebastião, mas eu acabei acrescentando alguma coisa, porque, como falei no começo, nós somos amigos de infância, nós crescemos juntos no mesmo povoado, lá no Tamboril, na Bahia, né? E onde o Lampião passou bem pertinho do povoado da Fazenda Baixas, né? Onde você falou, a poucos quilômetros dali, né? Onde a gente nasceu. Ele passou em Tamboril também, né? Passou também, chegou a passar no Tamboril mesmo. Tanto que eu falei até que quando o meu pai se escondeu, porque era por causa, normalmente falavam que Lampião ia passar, mesmo estando distante, as pessoas já corriam achando que... Mas ele, na verdade, ele passou mesmo lá, né? Cada família tinha um ponto estratégico de fuga. De fuga. Tinha do pessoal de Tio Alcibide, era lá na Serra dos Picos, pelo outro lado, descambando a serra, subia a barreira. Inclusive, diz que tem um local onde eles ficavam para passar o tempo, botava o pé da criança e ficava rabiscando com a faca para passar o tempo ali, né? Para esperar o tempo passar. Assim, né? E tem a marcação dos pés de alguns dos filhos de Tio Alcibide. A gente cresceu, então, como eu disse no começo, não é nenhuma ficção. Isso aí são casos verídicos que, infelizmente, aconteceram na nossa região e que nós crescemos ouvindo essas pessoas, os mais velhos, falando, e você ouviu o relato, entrevistou uma própria vítima, né? Do Lampião. Sim. Mas, meu amigo Sebastião, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço aí pelo convite. Obrigado por você ter contado um pouco, né, da história do Lampião. Nós resumimos a história, o que aconteceu ali em 3 municípios apenas, né? No município de Ribeira do Pombal, Banzaê, que são vizinhos, são municípios irmãos, e mais o município de Antas, né? Então, nós nem ousamos a falar de outras regiões, porque
nós não estamos a par desse assunto, estamos falando daquilo, de casos verídicos, né, que aconteceram realmente ali, naqueles 3 municípios ali, né, principalmente Isso. de Ribeira do Pombal e Banzaí. Então, muito obrigado mais uma vez, tudo de bom para você, um feliz 2022. Pessoal, a todos vocês, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meu amigo, tchau, tchau, obrigado, hein? Valeu. Valeu, um abração. Tudo de bom, Deus abençoe. Nóis. Obrigado aí por tudo. Eu tchau, que tchau. agradeço. Tchau. Valeu.